Prepare-se para descobrir o almoço escandaloso em que a mídia se une ao poder. A verdade sobre Daniela Lima e Sidone Palmeira vai chocar você. O Globo expõe a proximidade entre a velha imprensa e o governo. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por megacosmos.com, escrito por Curuminha, revisado por historiador libertário e narrado por Gordinho Caipira. A imagem vale mais que 1000 discursos sobre independência editorial. A jornalista Daniela Lima, recentemente demitida da Globo News, foi flagrada pelo portal Marrapá almoçando com o ministro da Secretaria de Comunicações do governo Lula, Sidone Palmeira, na terça-feira, dia 12 de agosto, no Hotel B, em Brasília. O encontro, registrado apenas alguns dias após sua saída da emissora carioca, expõe com clareza cristalina como funciona o sistema de comunicação no Brasil. Uma dança coordenada entre governo, mídia corporativa e interesses políticos que corrói qualquer pretensão de jornalismo verdadeiramente independente. O timing não poderia ser mais revelador. A demissão da jornalista Daniela da Globo, vista como uma aposta promissora, faz parte de um plano da emissora para reequilibrar sua linha editorial antes das eleições de 2026. Segundo pesquisas internas, a Globo News estaria sendo vista como alinhada à esquerda, e a jornalista era associada a essa percepção. Em outras palavras, a Globo calculou que precisava se desfazer de profissionais percebidos como muito próximos ao governo petista. Mas o que o flagrante sugere é que essa proximidade não era apenas percepção, era realidade concreta, materializada em almoços reservados com o ministro petista. Sidone Palmeira não é um ministro qualquer. Ele foi responsável pela campanha presidencial de Lula em 2022. O ministro de Comunicação do PT também trabalhou nas campanhas vitoriosas de Rui Costa e Jacques Wagner para o governo da Bahia, além de ter feito a campanha de Fernando Haddad na corrida presidencial de 2018. Trata-se do arquiteto de importantes campanhas eleitorais petistas, agora ministro da Secretaria das Comunicações, SECOM, após a saída do petista Paulo Pimenta, com a missão específica de melhorar a imagem do governo Lula de olho em 2026. Sua nomeação representa a fusão completa entre estratégia eleitoral e comunicação oficial, uma confissão explícita de que a máquina pública será usada como plataforma de campanha. O episódio ilustra com perfeição o que estudiosos da comunicação chamam de porta giratória entre mídia e poder. Jornalistas transitam entre redações e governos, carregando consigo não apenas contatos, mas compromissos e expectativas. Quando uma profissional é demitido de uma grande emissora e dias depois está almoçando com o ministro responsável pela comunicação governamental, as possibilidades são evidentes. Ou está negociando uma posição no governo, ou mantendo canais abertos para influenciar a cobertura jornalística, ou ambos. Essa promiscuidade entre a imprensa e o poder não é acidental, é estrutural. As grandes emissoras operam sob concessões públicas, dependem de verbas publicitárias estatais e mantêm relações comerciais complexas com o governo. Seus principais executivos frequentam os mesmos círculos sociais dos políticos que deveriam fiscalizar. Nesse ambiente, a independência editorial torna-se uma ficção conveniente, mantida apenas enquanto não conflita com interesses maiores. O caso ganha contornos ainda mais preocupantes quando consideramos o perfil de Palmeira. Lula empossou o marqueteiro Sidone Palmeira na SECOM, achando que o problema do governo é apenas de comunicação deficiente. A escolha de um marqueteiro para comandar a comunicação oficial revela que ela não passa de uma ferramenta de propaganda política. A fronteira entre comunicação governamental legítima e propaganda eleitoral desaparece completamente. Seria ingenuidade imaginar que esse fenômeno se limita à Rede Globo ou ao governo atual. O sistema brasileiro de comunicação foi desenhado para produzir exatamente esse tipo de relacionamento promíscuo com o Estado brasileiro. Concessões controladas pelo governo, verbas publicitárias como instrumento de pressão, regulamentações que favorecem grandes grupos. Tudo contribui para criar um ambiente onde a independência jornalística é constantemente ameaçada por interesses políticos e econômicos. E sabemos bem que as empresas jornalísticas realmente independentes e honestas não ganham R$1 sequer do governo, e muitas vezes são ameaçadas e censuradas. A diferença hoje é que essas práticas estão sendo expostas com maior frequência. As redes sociais e veículos independentes capturam momentos como o almoço de Daniela Lima, forçando discussões que antes permaneciam nos bastidores. É claro que esse tipo de imagem e notícia nunca sairia ao público há 20 anos atrás, quando não havia redes sociais e a internet era quase mato vazio. Hoje, com tanta exposição e facilidade de registrar fotos e publicá-las em redes sociais, o público brasileiro está desenvolvendo uma percepção mais aguçada sobre como funciona o sistema de comunicação.
Felizmente, as pessoas passaram a questionar as narrativas que antes eram aceitas sem contestação. O caso de Daniela Lima não é isolado. Faz parte de um padrão preocupante que se repete na imprensa brasileira. Poucos dias antes, o jornal O Estado de São Paulo demitiu o fotógrafo Alex Silva, de 63 anos, após 23 anos de trabalho na empresa. Silva foi autor da foto que flagrou o ministro Alexandre de Moraes fazendo um gesto obsceno durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras, no dia 30 de julho, na Neoquímica Arena. A imagem circulou amplamente nas redes sociais, mostrando o ministro do STF respondendo com o dedo do meio às vaias da torcida. O episódio aconteceu horas após Moraes ter sido enquadrado pelos Estados Unidos na Lei Magnitsky, que permite sanções financeiras contra pessoas que violam direitos humanos. O próprio fotógrafo expressou sua indignação, abre aspas, "Fico indignado porque o jornal não apresentou uma justificativa concreta para a demissão. Sobre o desempenho do meu trabalho, simplesmente disseram que o RH pediu para me demitir." Fecha aspas. O Estadão alegou que a demissão já estava planejada como parte de uma reestruturação, mas Silva observou que a repercussão política pesou na decisão. 2 casos, 2 demissões, um padrão claro. Profissionais que produzem conteúdo inconveniente para figuras poderosas rapidamente se veem sem emprego. No caso do fotógrafo, por capturar um momento que revelou a verdadeira face doentia de um ministro do STF, mostrando-o reagindo de forma vulgar à pressão pública. No caso da jornalista demitida da Globo News, por ser vista como próxima demais ao governo, numa época em que a Rede Globo precisa reequilibrar sua imagem. Para os consumidores de informação, episódios como esses deveriam servir de alerta sobre a necessidade de diversificar fontes e questionar motivações. Quando os jornais mantêm relações próximas demais com o poder, seja qual for o lado político, ou quando fotógrafos são punidos por registrar momentos inconvenientes, a capacidade da imprensa de exercer o papel de cão de guarda da democracia fica comprometida. A credibilidade, construída ao longo de anos, pode ser destruída por uma foto, um flagrante, uma evidência de que os bastidores são diferentes do que se apresenta ao público. O sistema atual não beneficia nem a vontade popular, nem o jornalismo imparcial e de qualidade. Ele produz uma mídia domesticada e desonesta, que evita confrontar o poder de forma consistente, preferindo manter relações cordiais que garantem acesso privilegiado a oportunidades futuras. O resultado é um jornalismo que se tornou parte do problema que deveria investigar. E muitos brasileiros, cansados das narrativas falsas, estão percebendo esse grande problema com a grande mídia. A solução passa por mudanças estruturais profundas. Fim do sistema de concessões públicas, eliminação de dependências de verbas estatais, fim de leis que concentram o mercado em empresas poderosas e estabelecidas. Enquanto grandes grupos controlarem o fluxo de informação com a bênção do Estado, continuaremos vendo almoços como o de Brasília e continuaremos questionando se o que chamamos de jornalismo não é, na verdade, apenas uma forma sofisticada de relações públicas. O flagrante de Daniela Lima com Sidônio Palmeira não é um escândalo isolado, é um sintoma, revela um sistema onde as fronteiras entre jornalismo, política e marketing se dissolvem completamente. Em uma sociedade minimamente decente e séria, tal proximidade seria vista como conflito de interesse inaceitável. No Brasil de hoje, parece ser apenas mais um dia normal nos bastidores do poder. Enfim, a questão central não é se Daniela Lima tem o direito de almoçar com quem quiser. Claro que tem. A questão é o que esse almoço revela sobre um sistema de comunicação que perdeu sua função essencial de servir ao interesse público com profissionalismo e informações corretas. Quando ex-funcionários de grandes emissoras se encontram discretamente com ministros marqueteiros, poucos dias após serem demitidos, estamos diante de algo muito mais grave do que um simples encontro social. Esse episódio revela que a grande mídia e o governo sempre estiveram interligados. Estamos diante da evidência de que o jornalismo brasileiro, pelo menos em seus níveis mais altos, se transformou em uma extensão do jogo político, com profissionais que circulam entre redações e gabinetes como se fossem diferentes divisões da mesma empresa. O público merece melhor, a democracia exige melhor, e talvez seja a hora de construir um sistema de comunicação que finalmente entregue. Se você gostou desse corte, assista o vídeo completo. Link na descrição. E não se esqueça, curta, comente e compartilhe se gostou do conteúdo.